direto aqui da redação da Folha de São Paulo para falar do resultado das eleições de ontem, domingo. Eu estou aqui nesse início de tarde com o Mauro Paulino, que é diretor-geral do Datafolha, com o Fábio Zanini, editor do Caderno Poder, o caderno de política da Folha, e a gente vai entrar direto de Brasília com o Leandro Colom, que é diretor da sucursal da Folha em Brasília. Bom, a Folha hoje saiu com essa manchete: João Dória é eleito no primeiro turno, fato inédito em São Paulo, com as análises todas do resultado de ontem. E o Jornal Agora, que também é aqui do Grupo Folha, foi bastante mais direto: Dória arrebenta aqui em São Paulo. Bem, né? Resumiu bem a trajetória e o final aí da eleição. Bom, acho que a gente podia começar falando um pouco de São Paulo. O que mais surpreendeu aí, né, senhores, na votação do Dória não foi nem só a arrancada, né, 53,3% dos votos válidos contra 16, quase 17 do Haddad no segundo turno, mas ele ter praticamente ganho em todas as zonas eleitorais de São Paulo, né? Das 58 zonas eleitorais, ele levou em 56. O que era esperado aí em zonas como Indianápolis ou mesmo Jardim Paulista, que ele teve mais de 70% dos votos, normal, mas ele teve também quase 50% dos votos em locais como Capela do Socorro e Itaquera, que são redutos antigos e fortes da esquerda em São Paulo, né? Eu acho que a palavra que define o que aconteceu ontem é fenômeno, né? O Dória é um fenômeno. Ontem foi um fenômeno, pelo menos. Só perdeu, quer dizer, em duas seções ali da região sul da cidade, onde a Marta Suplicy é muito forte, Parelheiros e Grajaú, e no resto ganhou com margens confortáveis na maioria delas. O Dória, eu acho que a gente tende um pouco a supervalorizar o papel do Alckmin. O Alckmin foi importante nessa vitória, nessa campanha do Dória. O governador Geraldo Alckmin fez o candidato, apostou nele, construiu uma coligação muito ampla que deu o tempo de TV ao Dória, inclusive loteando a máquina pública do governo do estado para os partidos depois apoiarem o Dória. Agora, há que se dizer que grande parcela desse sucesso do Dória foi o próprio Dória. A campanha dele, o marketing dele é um case, eu acho. Vai ser visto no futuro como um case. Como ele conseguiu, ele e o marqueteiro dele, a equipe de comunicação, como eles conseguiram entender o que estava acontecendo nesse país, nessa cidade especialmente, como eles capturaram o espírito do tempo, como eles fizeram essa aposta no discurso da antipolítica, da gestão, nesse momento de descrença total do eleitorado por causa da Lava Jato, pós-impeachment, etc., foram por esse caminho e se beneficiaram de erros de condução política evidentes dos adversários. Os adversários ficaram se batendo em segundo lugar e foram deixando o Dória escapar, achando que o Dória no segundo turno seria enfrentado. Só não contavam com a hipótese do Dória subir tanto que ganhasse o primeiro turno. Pois é, isso que você falou, né, Zanini, da descrença, enfim, do abatimento aí do eleitor, né? Se a gente pegar aí a gente contabilizou aí na edição também, total de votos brancos, nulos e abstenções ontem, 3 milhões e 96 mil. A votação do Dória, 3 milhões e 85. Quer dizer, foi menor a votação do candidato vencedor do que o total de brancos, nulos e abstenções, né? Mas a gente tem que lembrar que parte dessas abstenções, a maior parte dessas abstenções se deve ao não recadastramento ainda dos eleitores. Então, há não eleitores aí, eleitores que já morreram, por exemplo. Mas, de qualquer forma, a maior abstenção, pelo menos das últimas 3 eleições em São Paulo, e a maior taxa de brancos e nulos. E sobre o Dória tem algo interessante, porque ele personifica, de certa forma, as pessoas que foram à Paulista na maior manifestação que já se teve aqui em São Paulo. É um homem branco de meia idade, empresário, com renda mais alta. Então ele contempla, inclusive na própria pessoa dele, aquelas pessoas que foram para as ruas contra a favor do impeachment da Dilma, né? E uma outra coisa interessante é que foi a eleição do desencanto com a política, do voto útil e do eleitor conectado. Essa taxa alta de votos brancos e nulos de abstenção reflete esse desencanto com a política, que não significa um desinteresse pela política, mas uma forma de protesto.
O voto útil foi fundamental, principalmente na última semana, para a eleição terminar no primeiro turno. Nós percebemos que Dória crescia muito nos extremos da cidade, roubando votos de Marta e de Russomano, e Haddad também, mas com uma intensidade bem mais baixa do que Dória. E o eleitor conectado, a velocidade com que as informações circulam, principalmente nos últimos dias, entre sexta e domingo. A Folha publicou no sábado um artigo mostrando como cresceu a taxa de menções às eleições nos últimos dias nas redes sociais. Isso faz com que as decisões se tornem mais rápidas e essas decisões de última hora aconteçam. E foi muito a favor do Dória, quer dizer, continuando a curva que a gente já tinha. Só rapidamente, essa campanha vai entrar para a história como uma campanha de uma semana só. Antes da semana passada, ninguém ligava. Tava nem aí. Aí teve uma semana de todo mundo ligadíssimo e acabou. É a campanha de uma semana. Vocês não acham que isso deve ser uma tendência, Paulino? Nas próximas, a gente tem a rede social cada vez mais fundamental nas campanhas eleitorais, que o que aconteceu agora na eleição municipal, principalmente em São Paulo, é uma tendência para as próximas eleições. Os marqueteiros, os candidatos vão ter que trabalhar para a semana final, para os últimos dias, e não mais com aquela antecedência. O mês de agosto e setembro acabam sendo menos relevantes. Todos vão ter que começar a pensar nisso com mais atenção, porque não é algo novo. Isso aconteceu em 2012, na eleição em São Paulo, a subida, a arrancada final do Haddad. Em 2014, logo após a divulgação da última pesquisa, que mostrou pela primeira vez a Aécio ultrapassando Marina Silva por 2 pontos, fez com que muitos que votavam na Marina passassem a votar em Aécio, como aquele que tinha mais condições de derrotar Dilma no segundo turno. E agora, nessa eleição, nesse ambiente todo de volatilidade, os últimos dias acabam sendo muito importantes. Então isso é importante para todos que trabalham com eleições, que gostam que se interessam por eleições, né? Marqueteiros, políticos, pesquisadores, todos têm que pensar mais nessa característica. Queria colocar um pouco aqui o quadro geral, né? Se a gente for olhar por partido, né, os grandes partidos brasileiros, o grande vencedor na eleição sai aí o PSDB, né, que é o partido do governador Geraldo Alckmin, e o partido do Dória, que ganhou aí nessa lavada aqui em São Paulo. 780 prefeitos eleitos, 14% a mais em relação a 2012, e partido agora que tem a maior presença nas votações de segundo turno, né? PMDB, que é o partido do presidente Temer, ficou praticamente igual, teve um aumento ali de 8%, mas uma base grande, né? Mais de 1.000 prefeituras. E o PT é o grande derrotado, né? Elegeu 256 prefeitos, sendo que 382 a menos que em 2012. Cai da 3ª para a 10ª posição em prefeituras eleitas. E aí, Zanini, o que sai disso? E o Colom queria a opinião dele também. O PT volta a ser um partido médio, né? O PT está voltando para o tamanho que ele tinha nos anos 90, no final dos anos 90. E derrotas muito doídas, aqui de São Paulo, a principal, várias cidades médias importantes, São Bernardo do Campo, por exemplo, que é um reduto do partido antigo. Já tinha perdido prefeituras porque prefeitos saíram do partido, como Osasco, por exemplo, João Pessoa, na Paraíba. E o PT fica num momento muito, muito ruim porque a perspectiva de futuro do PT fica comprometida. O próprio Fernando Haddad era visto como alguém que poderia ser uma alternativa de poder e essa alternativa agora deixa de existir. A situação do Lula é difícil, né? Ela é incerta, para dizer o mínimo. As chances dele ser declarado inelegível para 2018 são grandes. Ele é réu em duas ações ligadas à Lava Jato, fora o risco de ser preso, que seria uma coisa ainda mais radical, que não está afastado. Então o PT não tem nem sombra de uma alternativa, de um caminho para se reerguer. Eu acho que o PT é um pouco culpado por isso, fora os escândalos de corrupção, etc., mas o PT acaba pagando o preço por, durante os anos anteriores, as décadas passadas, não ter formado ninguém que poderia ser uma alternativa ao Lula. Era a correndo atrás do rabo, lulodependência. Quer dizer, o PT
ensaiou Marta Suplicy, Tarso Genro, Fernando Haddad, aí a Dilma Rousseff não deu certo, e o PT agora fica Jacques Wagner, mas é muito frágil. É complicada a situação do PT. Zanini, nós que cobrimos em 2000, você estava aqui em Brasília, a gente cobriu o começo do governo Lula aqui em Brasília. Os dois grandes nomes que poderiam ser essa alternativa estão na cadeia hoje em Curitiba, né? Antônio Palocci e o Zé Dirceu. É bem curioso isso. Se olhar para trás, a gente há 10 anos, há 13 anos, comentava em Brasília que os dois seriam, eles até tinham atritos aqui em Brasília, seriam os dois nomes possivelmente com força, por isso que a Dilma veio como alternativa, só esse lembrete. Um dos principais indicadores desse desencanto com a política é que hoje 70% dos brasileiros não têm partido de preferência. E o PT, que já chegou a mais de 30% de simpatizantes no país, hoje tem algo em torno de 10% apenas no Brasil. Então isso também mostra o quanto o PT perdeu nesse ambiente. Agora, por outro lado, os outros partidos não cresceram. Nem PSDB, nem PMDB saíram do seu patamar também ali em torno de 8 ou 9% PSDB e 5% PMDB. Isso o Zanini falou, né? O Dória pegou esse desencanto geral, né? Exatamente. E surfou nisso. E os votos se pulverizaram também entre os nanicos, né, Paulina? A gente percebe um PTN, um PHS dobrando o número de prefeituras. Parece que não tem muita identidade com o partido, estão votando nas pessoas. Esse cenário dá um pouco a entender isso. De rodapé aqui, a Dilma Rousseff, né, a presidente afastada aí, depois deposta pelo impeachment, todos os candidatos que ela apoiou aí não se elegeram, né? Raul Ponte em Porto Alegre, a Jandira Fegali no Rio, Alice Portugal em Salvador, ou seja, pé frio daqueles... Mick Jagger da política. Ô, Leandro e senhores aqui, eu queria colocar uma outra discussão, que é o seguinte. Bom, PSDB sai grande vencedor, tem um candidato natural aí à eleição em 2018, Geraldo Alckmin. Tem também o Aécio, lá em Minas, etc., que pode até ser beneficiado com a vitória do João Leite, né, no segundo turno lá em Belo Horizonte. E agora a agenda do Temer, que é o fundamental aí para o país nos próximos meses, é a agenda fiscal, né, que vai ter aí a apresentação da PEC 241, de teto para o gasto e a Previdência oportunamente. O PSDB faz parte da base do governo Temer. Pergunto a você, Leandro, como a eleição de 2018 está distante ainda, o Temer, você acha que pode contar sem atritos aí em vistas à eleição de 2018 com essa base e apoio do Alckmin, não? Quer dizer, sem atritos jamais, né? Obviamente a base de apoio do Temer, que a gente já viu no começo de agosto, o PSDB querendo marcar posição em alguns pontos dessa reforma, desses projetos que ele enviou ao Congresso. O que a gente dá para dizer é que a base ela é coesa. É uma base coesa, maioria ampla dentro do Congresso, mas o PSDB, como ele quer marcar posição e ele vai se divorciar do governo Temer no primeiro semestre de 2018 para lançar candidato próprio, o PSDB ele vai marcar sim posição em alguns pontos da reforma dos projetos nos próximos meses. Então por isso vamos ter atrito sim. Rompimento, eu acho que não. Eu acho que o PSDB vai até 2018 o governo Temer, até porque o PSDB depende dessa recuperação da economia para chegar forte em 2018. Eu concordo com o Leandro, nenhum tipo de rompimento, agora o PSDB vai ficar assanhado, né? O PSDB ganhou São Paulo, pode ganhar BH, pode ganhar Porto Alegre, surpreendentemente, só para ficar nas principais cidades. O PSDB cresceu, né? Voto é vitamina política, né? O PSDB engordou, o PSDB o PSDB tem lideranças importantes e ministérios importantes. O PSDB talvez, se houver algum tipo de reforma ministerial do governo Temer aí nos próximos meses, o PSDB vai estar na posição de reivindicar mais espaço. Então o PSDB talvez queira se tornar uma espécie de tutor desse governo Temer, porque o PSDB é um partido mais coeso. O PMDB sempre, a gente sabe, uma federação de caciques. O PSDB tem algo mais semelhante a uma linha, uma coesão interna, dentro das possibilidades do nosso sistema político caótico. Mas o PSDB talvez assuma nos próximos meses, aí em 2017, um pouco uma função de tutor, ou queira se tornar uma espécie de tutor desse governo. E aí você pode ter atrito, porque o PMDB também não vai deixar barato isso.
Agora, Zanini, eu acho interessante a situação agora do ministro José Serra, ministro de Relações Exteriores do Itamaraty. Ele foi contra a candidatura do Dória, ele não subiu no palanque do Dória, ele é aliado do Andreasa, que rompeu com o PSDB e foi para o PSD ser vice da Marta. Então a gente tem um PSDB no governo que uma parte dele, que é o Serra, não está alinhada a essa vitória do Dória, ao grupo do Alckmin. E isso é bem curioso, como que ele vai se comportar agora dentro do governo. Né? Muito bem. Mauro, para a gente ir encerrando aqui, a gente vai ter para o segundo turno, então, o Datafolha vai fazer pesquisa, vai continuar fazendo a pesquisa no Rio, BH e Recife, não é isso? Essa semana a gente já faz a primeira pesquisa no Rio de Janeiro para divulgação no final de semana. Tá. A gente tem, então, no Rio, o Crivella, o PRB, terminou o segundo turno com 28, Marcelo Freixo com 18. E Belo Horizonte, né, as duas principais aí, João Leite com 33 e Alexandre Calil com 26. PSDB, né, o João Leite. Bom, e aí, você acha que tem algum palpite aí, não? Eu acho que são duas disputas com potencial de se tornarem acirradas. Eu acho que tanto no Rio de Janeiro quanto em Belo Horizonte, me parece que, até observando as nossas simulações de segundo turno, feitas ainda no primeiro, mas agora, sob o efeito do impacto do resultado das eleições, a minha expectativa é de que as duas fiquem mais apertadas, mas sejam disputas acirradas. Só uma última coisa para falar um pouquinho de cidades, né, Zanini? O Haddad deu uma declaração dizendo que o Dória vai acabar inaugurando boa parte das obras que ele está deixando. Quer dizer, aí também é um problema de timing do prefeito. Né? O Dória, além de tudo, é sortudo. Além né? de sortudo. Porque o Dória vai pegar o ciclo econômico virando, né? A recessão, né? O país caminha para sair da recessão em 2017, 2018 talvez seja um crescimento razoável, 19, 20. E realmente o Haddad deixou muita coisa em obra, hospitais, CELS e etc. O Dória vai pegar, vai inaugurar. E a gente sabe que na hora de faturar politicamente, ninguém lembra quem assinou a ordem de serviço. Né? Só lembra quem corta a fita. Só lembra quem corta a fita de serra a placa. Então, o Dória vai ter esse bônus aí. O Haddad ontem inspirou uma certa pena de quem ouvia, né, com esse lamento, né? Mas o Haddad, para crédito dele, acho que teve uma postura bastante digna ontem. Na declaração disse que quer facilitar a transição, vai pensar na cidade. Quer fazer um negócio republicano. Exato. A gente lembra a transição da Marta para o Serra em 2004. A Marta era prefeita, foi candidata à reeleição, perdeu, o Serra ganhou. Aquela transição foi muito ruim para a Marta. A Marta, naqueles meses finais, entre a eleição e a posse do Serra, foram muito ruins para ela. Ela viajou para a Europa enquanto o túnel alagava, foi atritada a transição com o Serra. O Haddad parece que quer seguir por um outro caminho e é bom até para ele, se ele fizer isso, para preservar o capital político dele. E a própria segunda colocação que ele conquistou aí quase numa virada, uma virada inútil, mas uma virada. Sim. Fez o gol de honra. Acabou sendo surpreendente, inclusive, para o partido. Né? Tem cacife para ser deputado, eventualmente se candidatar a senador, etc. Pode ser, exato. Bom, senhores, quero agradecer mais uma vez aí a presença de vocês e convidar os internautas a continuar acompanhando a cobertura da Folha no site do jornal. Obrigado, Leandro. Obrigado, Zanini. Mauro, até uma próxima. Até logo.